Agora o presidente da Embrapa, Celso Moretti, falará sobre as principais tecnologias que fazem a diferença na busca de soluções para problemas globais, desenvolvidas para a produção sustentável de alimentos nos trópicos. Com a palavra, o senhor Celso. Muito bem. Bom dia a todos. Uma grande satisfação estar aqui com vocês nessa manhã de quinta-feira. Peço desculpas aí pelo ligeiro atraso. Eu estava com o nosso ministro falando sobre orçamento, sobre ações futuras. Então, foi por um motivo nobre, né, que acabei me atrasando, né. Quero aqui cumprimentar esse jovem, Alisson Paulinelli, né, que nos inspira a todos, né, com sua vivência, com sua experiência, com seu vigor, com sua visão de futuro. Eu acho que esse aqui é um evento, né, um dia no futuro, né, para todos nós refletirmos, sem esquecer de mirar o passado, que acho que, como foi falado aqui pelo nosso sempre ministro Alisson, é um passado glorioso do agro brasileiro, né, o que nós fizemos nesse país ao longo dessas últimas 5 décadas, nós temos que nos orgulhar muito, né. Então, primeiro cumprimentar o Alisson, meu amigo Carlos Melles, presidente do SEBRAE, grande parceiro, da Embrapa, do agro do Brasil, 50 mais 50, né, Carlos? Acho que isso é um momento importante para a vida do SEBRAE também, e a gente agradece, né, por estar junto nesse momento aqui, né, e agradecer pela oportunidade também, né, agradecer as demais autoridades aqui presentes, né, e a jovem Júlia Castelli, que está sentada ali, né, que é o futuro, está aqui representando o futuro, né, como jovem, o futuro do Brasil, né, desse país que já deu certo e vai continuar dando certo, né. Bom, nesses próximos minutos, eu queria aqui abordar como que a ciência, a tecnologia e a inovação têm gerado soluções, né, e vai seguir, sem sombra de dúvida, gerando soluções para enfrentar os desafios globais que nós temos, né. Eu quis dividir essa breve fala aqui em 4 tópicos, né. Primeiro, falar sobre o mundo e os 4 Cs, né, e eu vou falar daqui a pouquinho o que são esses 4 Cs, né, que estão nos afligindo a todos. O Alisson Paulinelli, né, ele já falou, né, com toda a sua capacidade e propriedade sobre a agricultura tropical, o que aconteceu e o que ainda vai acontecer. Eu vou trazer um pouco mais de alguns elementos, né, também abordar desafios e tendências que nós enxergamos, né, para alimentar mais de 8 bilhões e meio de pessoas em 2030 e quase 10 em 2050, né, e como que a ciência vai contribuir para trazer soluções para nos ajudar a resolver esses desafios, né. Bom, eu tenho nessas últimas, talvez aí desde o meado desse ano, que eu comecei a refletir sobre o que seriam esses 4 Cs que estão nos afligindo, ou nos afligiram, nos aflige ainda e vão nos afligir. Mas o primeiro C é de Covid-19, quer dizer, foi uma pandemia que felizmente está ficando para trás, mas que trouxe uma série de impactos nas cadeias produtivas, disruptura de algumas cadeias produtivas. Felizmente no Brasil, e aqui, ministro Alisson, eu acho que é importante dizer, né, que o agro brasileiro não parou. Imagine, Melis, se além da Covid-19, além de tudo que nós passamos, nós não tivéssemos comida na gôndola do supermercado, que a comida não tivesse chegado a ponto. Então, acho que a sociedade urbana, nós que estamos na cidade, né, nós temos que reconhecer e reverenciar esse esforço que foi feito aí pelo agro brasileiro, que, mais uma vez, em outros países, a gente não viu isso acontecendo. Os Emirados Árabes, eu lembro, né, que durante a pandemia eles estavam muito preocupados, porque eles importam mais de 90% da comida que consomem lá, né. Estiveram aqui numa missão visitando o Brasil, né, foi, enfim, garantido a eles que o suprimento de alimentos não cessaria, né, e agora, mais recentemente, né, a presidente da OMC, né, uma africana,
nigeriana, esteve aqui e pediu para o Brasil: Brasil, vocês não podem parar de produzir alimentos, vocês têm um compromisso enorme com as gerações futuras. Né? Então, o C de Covid, né, causou essas disrupturas. O C do clima. Mudanças climáticas, elas estão aí. Né? O Alisson Paulinelli falou sobre, né, a seca que nós tivemos nesses últimos tempos aqui no Brasil. Especificamente nesse mês de janeiro, eu tive a oportunidade de visitar o oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. A perda ali foi assim, de milhões de toneladas. Eu acho que só não passamos os 300 milhões de toneladas esse ano, muito em função desses problemas climáticos. O Brasil tem feito um trabalho de adaptação e mitigação de mudanças climáticas, né? E está aqui a Fabiana, que é diretora embrapiana, que hoje está no Ministério, diretora do Departamento de Produção, né, que tem trabalhado ao longo da sua história nessa parte de adaptação e mitigação de mudanças climáticas, né, desenvolvimento e integração lavoura, pecuária e floresta, que nós vamos falar um pouquinho aqui mais à frente. O C do conflito, né, o terceiro C, esse conflito que infelizmente ainda continua na Ucrânia. A Ucrânia, que é um país, segundo dados da FAO, que responde talvez por alimentar algo em torno de 400 milhões de pessoas em todo o mundo, que esse ano, obviamente, não terão esses alimentos tão necessários para a sua sobrevivência. Uma das maiores produtoras de milho e de trigo. E não sei se todos sabem, né, mas o trigo responde por 20% de todas as calorias consumidas pelos seres humanos hoje, né? Enfim. Então, realmente, esse conflito mexeu com a segurança alimentar de vários países. Nós estivemos no mês de maio no Egito, que é um país que importava 67% do trigo da Ucrânia, e eles estavam muito preocupados com o abastecimento do trigo lá no Egito. Né? E, obviamente, o conflito no leste europeu trouxe um complicador maior para a questão dos fertilizantes. Né? Acho que não é novidade para ninguém. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que usa na sua agricultura. É uma dependência perigosa, né, que nós estamos trabalhando para reduzir essa dependência com uma série de ações. Inclusive, vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, esse último C de conflito, e esses todos estão, talvez, relacionados à comida, né, à segurança alimentar. Acho que nunca se falou tanto em segurança alimentar, nunca os países estiveram tão preocupados com a questão da segurança alimentar. Inclusive, na COP27, agora em Sharm el-Sheikh, no Egito, agora no mês de novembro, né, eu não tenho dúvida que essa questão da segurança alimentar ela vai ocupar um espaço talvez até mais nobre do que ocupou o ano passado, né, lá em Glasgow, na COP26, e eu estive o ano passado em Glasgow e comentei isso com o presidente da COP, que é o Alok Sharma, né, que foi, enfim, o presidente da COP26, que, na nossa visão, pelo menos pela minha visão, nós ficamos bastante decepcionados de ver o papel que a segurança alimentar desempenhou numa convenção das partes, né, na COP26, né, que nós sabemos que produzir e preservar é possível, e fazer agricultura de baixo carbono é possível, e o Brasil tem mostrado isso para o mundo. Então, como esse é o pano de fundo, e nós, ao longo dessas últimas 5 décadas, né, produzimos comida para alimentar mais de 800 milhões de pessoas. Está aqui o Elísio Contini, pesquisador da Embrapa, que liderou esse trabalho com o seu time, né, para demonstrar, né, lá nos cálculos, matematicamente, com as suas condições de contorno, que o Brasil alimenta mais de 800 milhões de pessoas, né, que tem um agro que é o motor da economia brasileira. Né, hoje, e eu não tenho dúvida, Melis, amanhã, né, é um setor, né, que vem batendo recordes. Esse ano, o ano passado, 27,4% do PIB. Não tenho dúvida que esse ano nós vamos passar de 30% do PIB. Essa é uma matéria agora do primeiro semestre, né, que nós batemos recordes e ampliamos o mercado, apesar da Covid-19.
de março para cá, estava falando com o ministro Marcos Montes agora, nós abrimos mais 30 mercados, né, para produtos brasileiros. Então, somando esse período, né, do governo atual, foram mais de 200 mercados que foram abertos. O valor bruto da produção agropecuária, né, passou de 1 trilhão ano passado, em 2020. 2021 cresceu mais de 10%, e esse ano estima-se que vai chegar a 1,3 trilhão, né, de valor bruto da produção. E tem um componente importante, a gente está falando aqui tecnologia e como que a tecnologia contribui para trazer soluções. Esse é um dado do DIEESE do ano passado, mas que mostra o seguinte: se nós tirarmos a tecnologia da equação, né, da produção de alimentos ou do preço da cesta básica, né, a cesta básica custaria 40% a mais para o trabalhador brasileiro. Então, a tecnologia, né, que foi desenvolvida pela Embrapa, pelas universidades, pelos institutos de pesquisa, com o apoio, obviamente, do produtor rural, porque se não tiver produtor rural, né, se não tiver empresário investindo lá na ponta, não acontece nada. Não adianta a gente desenvolver. Para quem que a gente vai desenvolver tecnologia? Mas esse é um estudo muito interessante que mostra, né, se você tira a tecnologia da equação, sobraria menos dinheiro no bolso do trabalhador brasileiro. Então, a importância que tem o trabalho da ciência, da tecnologia e inovação, né, para produzir mais alimentos e alimentos mais baratos, né? O Paulinelli já mencionou, mas eu gostaria aqui de frisar, né, que não tem nenhum outro país no cinturão tropical do globo que tenha conseguido desenvolver um modelo competitivo e sustentável de agricultura tropical como nós fizemos no Brasil, né? E na Embrapa, nesses últimos 15, 20 anos, talvez, nós entendemos que o nosso público-alvo não é mais só o produtor, né, na comunicação, é a sociedade brasileira. Nós precisamos comunicar, e eu tenho empreendido, né, uma parte significativa da minha agenda, né, indo às cidades, indo a fóruns no meio urbano, e também falando lá fora do Brasil, com o apoio da Apex, né, juntamente com outros parceiros, mostrar para o mundo que nós produzimos alimentos de forma sustentável e que produzir e preservar é possível, né? Acho que essa é uma frase que eu tenho quase que gastado ela. Produzir e preservar é possível, e o Brasil tem sido um exemplo. Temos problemas, obviamente, né? Não vamos fechar os olhos nem jogar debaixo do tapete esses problemas, mas é algo que precisamos mostrar para o mundo, né? Entrando agora especificamente aqui no tema, né, que foi solicitado para ser abordado, né, desafios e tendências e como que a ciência, a tecnologia e a inovação ajuda a resolver esses desafios e tendências, né? Bom, esse aqui é um cenário para 2030, né? Eu procurei trazer a visão de vários think tanks aí que colocam essa situação para o mundo, mas nós estamos falando aí em 8,5 bilhões de pessoas, aumento da população, aumento da urbanização, melhoria de renda, aumento da longevidade, mudança de padrões de consumo, né? Então, nós vamos ter, com certeza, um aumento da demanda por alimentos, por água, por energia. Esse dado é conhecido aqui dos senhores, de no mínimo 30%. E se tem um local onde vai conseguir aumentar a produção de alimentos, fibras e bioenergia, né, é o cinturão tropical do globo, né? Nós estamos falando de América Latina, nós estamos falando de África, nós estamos falando de Sudeste Asiático, né? É ali que existe terras disponíveis, né, e é aí que existe tecnologia desenvolvida pelo Brasil, né, para ser adaptada e para ser transferida, né? Agora, no nosso aniversário de 48 anos, nós disponibilizamos para a sociedade brasileira, por enquanto em português, está ali naquele link, genômica, e isso abre uma avenida enorme, né? Para fechar aqui, o bioma FOS, né, que são duas bactérias, então eu estou falando aqui dos bioinsumos, são duas bactérias que elas disponibilizam, uma faz a raiz crescer mais e a outra torna o fósforo que está no solo mais disponível para a planta. Bactérias, são dois gêneros de bacilos, para tornar esse fósforo mais disponível, né?
Esse ano, na verdade, participei de um evento com o pessoal da área de microbiologia que falou o seguinte, com esse... Aqui, quem conhece a música do Gonzagão, quem conhece bem o Nordeste, né, precisasse mais água. Né? Então, agora eles tiram do nosso Eliseu Alves, que nos ajudou aí, vem nos ajudando, né, porque ainda é meu assessor, me puxa a orelha sempre que possível, né, a construir a Embrapa Agricultura Brasileira Alimentar o Mundo. Tá? Mais uma vez eu agradeço, parabéns aí pelo evento, né, contem sempre com a Embrapa. Obrigado. Agradecemos ao presidente Celso Moretti pelas informações prestadas neste primeiro painel.